Olá, eu sou o Frei Jones, esse é o podcast Café Bíblico que a cada início de semana partilha um café refletindo sobre algum argumento, algum tema bíblico que possa ajudar na nossa vida cristã. Este é o episódio de número 34 e damos continuidade aos milagres de Jesus, desta vez refletindo sobre o último daqueles milagres naturais, quando Jesus acalma a tempestade. É mais um milagre que acontece no lago de Genezaret, ou no mar da Galileia. Nós já havíamos encontrado no caminho sobre as águas este lago e falado um pouco sobre ele em outro podcast, e aqui estamos novamente, imaginando aquela cena noturna, muito vento, água, medo, pânico, e Jesus que faz a travessia em um barco com os seus discípulos. É um milagre muito famoso, porque é frequentemente utilizado em analogia aos desafios, aos problemas, às dificuldades que a vida nos propõe. Quando lemos o texto, é quase que automático imaginar que aquela tempestade real que aconteceu é uma comparação, é uma analogia com as tempestades que nós já enfrentamos ou estamos neste momento enfrentando. Por isso, vamos juntos acompanhar a leitura do texto bíblico segundo o Evangelho de Marcos. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. No fim de uma tarde, Jesus disse aos discípulos: "Vamos para o outro lado do lago." Eles subiram no barco em que Jesus estava e iniciaram a travessia, juntamente com outros barcos. De repente, começou uma tempestade. O vento era muito forte e as ondas estavam quase enchendo o barco de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: "Mestre, você não se importa que estamos quase morrendo?" Jesus se levantou, conjurou severamente o vento e disse ao lago: "Silêncio, quieto." O vento parou e tudo se acalmou. Depois, ele perguntou: "Por que vocês têm medo? Vocês ainda não têm fé?" Os discípulos ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: "Quem é este a quem até o vento e o lago obedecem?" O Mar da Galileia se encontra aproximadamente a 200 metros abaixo do nível do mar. Tem muitas montanhas ao seu redor e tem esta depressão, este grande vale, onde o Rio Jordão vai seguindo o seu curso, partindo do Mar da Galileia, que na verdade é um lago de água doce, até chegar ao Mar Morto. Aí sim, um mar de água salgada. Essas montanhas que estão ao redor deste grande lago fazem com que o tempo mude rapidamente. Muitas vezes, os discípulos iniciam uma travessia, tudo parece calmo. Mas como tem os ventos quentes que vêm do alto das montanhas e quando descem naquele vale fazem com que tudo mude, em poucos instantes o caos pode ser instaurado. Isso aconteceu no episódio que nós lemos. Era o fim de uma tarde, eles iniciam a travessia deste lago e tudo parecia calmo, mas muda rapidamente. E eu tenho certeza que ao ouvir a leitura do texto, você, como eu, não para naquela tempestade real,
material, aquele episódio que marcou a vida dos discípulos. Nós comparamos a nossa vida a essa tempestade. É natural fazer essa analogia e esperar que Jesus, que acalmou aquela tempestade, faça o milagre. Venha ao nosso encontro e acalme a tempestade ou as tempestades que estão atribulando o nosso caminho neste instante. Quando o nosso barco parece insuficiente, em meio ao vento, à escuridão, às ondas, e nós, nessa situação caótica que podemos nos encontrar, não sabemos para onde ir, perdemos um pouco o rumo e pedimos que Jesus, que estava naquele barco dormindo, saia do silêncio, acorde e venha nos resgatar e evitar assim o pior. Foi Jesus quem decidiu fazer aquela travessia ao final da tarde. Porém, logo que eles iniciam a remar, talvez tenham aberto a vela para pegar um pouco de vento e assim fazer este percurso, Jesus começa a dormir. E ele se encontra, neste momento, na popa, ou seja, a popa é a parte de trás do barco e a proa é a parte da frente. Ele está ali, em silêncio, dormindo, calmo, usando até um travesseiro, que não é algo muito comum de se ter em um barco. Contudo, é provável que Jesus tenha utilizado outras vezes e após a fadiga, a pregação, os milagres, faça um pequeno cochilo em meio a essas travessias, enquanto que os discípulos remam e têm a direção do barco para ir até o outro lado, ir para os vilarejos onde eles moravam e assim concluir uma jornada. O sono de Jesus é um pouco enigmático porque representa o silêncio de Deus. Quando o caos vem, tudo parece perdido e os discípulos estão com muito medo e apavorados. Jesus está tranquilo, sereno, em paz, dormindo. E mesmo com o barco balançando, com água vindo de todos os lados, gente gritando, falando alto, ele está ali, calmo, sossegado. Em 1986, durante uma grande seca que teve no Mar da Galileia, foi encontrado um barco naufragado. E pelos cálculos, usando o carbono 14, descobriram que era do 1º século depois de Cristo. Um barco que provavelmente tinha as características deste barco usado na travessia. Tanto que os estudiosos, os arqueólogos, começaram a chamar este barco de o Barco de Jesus. Ele tinha 1,20 m de altura, 2,30 m mais ou menos de largura, 8,20 m de comprimento e a sua capacidade, pelos cálculos, era para mais ou menos 15 pessoas, juntamente com os remos, uma vela e o timão para a direção do barco. No início da travessia foram mencionadas outras barcas, mas que não aparecem agora. Este é o barco de Jesus. Podemos, portanto, imaginar esta cena com ele e ao menos os 12 apóstolos, as pessoas mais próximas do Mestre que estão nesta situação de dificuldade. De um lado temos Jesus super tranquilo e do outro os discípulos com muito medo. Eles acordam Jesus e dão uma dura nele, como se ele fosse quase que o culpado daquilo estar acontecendo, dessa tempestade que veio de uma hora para outra. Mas o medo dos discípulos se dá também porque Jesus está dormindo. O silêncio de Deus preocupa os seus discípulos. Jesus não intervém em um primeiro momento e aquilo só aumenta o medo, a insegurança, traz o pânico para eles. A tempestade que está acontecendo na nossa vida pode piorar simbolicamente porque
clamamos, suplicamos a Deus e tem, muitas vezes, silêncio. Jesus, portanto, deixa o seu travesseiro, foi acordado pelos seus discípulos e tem duas ações. A primeira delas, Jesus conjura o vento. É o mesmo verbo usado nos exorcismos, como se ele estivesse exorcizando a tempestade para trazer a calma e assim o vento cessa. E a segunda atitude de Jesus é aquela de silenciar o lago, trazer a paz tanto no ar, com o vento, quanto na água. E neste instante a barca está ali, tranquila, serena, refletindo aquela situação que Jesus vivia poucos instantes antes, quando estava dormindo sobre o seu travesseiro. O que então provocou tanto medo nos discípulos? A tempestade em si ou o silêncio de Jesus que estava dormindo? Quando ele está acordado e tudo voltou ao normal, é agora Jesus que dá uma pequena dura nos discípulos, perguntando: por que tanto medo? Vocês ainda não têm fé? É óbvio que ele está se referindo não tanto à situação da tempestade, mas sim a esta situação, a este sentimento que os discípulos tiveram de sentirem no coração que estavam sendo abandonados por Deus. Por que tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Na conclusão, após o milagre, a calmaria que retornou, o que fica para os discípulos? Aquela memória de que Jesus tem poder, como eles se perguntaram ao final, quem é este que domina o vento e a água? Aquele episódio real, material, este milagre natural? Ou talvez fica na mente dos discípulos esta pergunta de Jesus: por que vocês tiveram tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Porque a fé não é somente acreditar em realidades invisíveis. Fé é ter um fundamento. Ou seja, vocês ainda não jogaram a âncora para ter este fundamento e o barco estar ali mesmo, em meio a tantas ondas, vento, escuridão, um barco bem ancorado? Por que vocês não jogaram a âncora e tiveram esta certeza de que eu, Jesus, estava ali com cada um de vocês? Dormir neste momento para Jesus é o símbolo de que Deus pode sim fazer silêncio, mas se a âncora foi lançada, é este fundamento que traz a certeza de que o naufrágio não vai acontecer. Traz a certeza de que, não obstante as ondas e o vento, Jesus está ali com eles. Por isso que neste milagre é muito clara a contraposição que Jesus faz com os seus discípulos de atitudes diferentes. De um lado, dormir, ter tranquilidade, ter fé. E do outro lado, estar em pânico, ter medo, falta de coragem, de segurança, mesmo estando acordados e vendo tudo aquilo que está ao redor de cada um deles. Por isso que esta contraposição é também uma das mensagens que este milagre natural nos traz. Outro ponto de reflexão, mesmo indiretamente, é aquele de aprender a dormir em meio às tempestades, pois os discípulos não podiam dominar as trevas, porque já era noite, a travessia tinha começado no fim da tarde. Eles não podem também controlar o vento nem as águas. Ou seja, tudo aquilo que está ao redor, como luminosidade, vento, água, não são elementos que eles têm o controle. Porém, eles podem se sentir um pouco mais calmos, um pouco mais tranquilos, um pouco mais serenos porque estão naquele barco, que parece estar afundando, mas que na verdade não afunda, pois Jesus está ali com eles. E isso ocorre também
nos sentimentos dos discípulos, pois no início eles tiveram medo, pois não controlavam tudo aquilo. E no final se diz que eles ainda têm medo mesmo depois que a tempestade foi acalmada, pois agora eles têm aquele medo como temor, respeito de Deus, perguntando quem é este Jesus. O medo permanece, porém muda, quando eles percebem que do medo natural se passa a um medo mais espiritual, pois causa medo a falta de fé, a falta de fundamento. Nas situações, nas tempestades da vida, quando parece que Deus está em silêncio, nós temos sim medo. Contudo, o maior medo que este episódio nos propõe é aquele de não ter a confiança em Deus. Por isso que a leitura simbólica deste milagre é tão rica. Ao compararmos com as tempestades da vida que já atravessamos, ou talvez neste momento cada um de nós está atravessando, ou sabe que ainda há de atravessar. São muitas situações que fogem do nosso controle, que não conseguimos lidar como gostaríamos. E aqui é o convite que Jesus, dormindo, faz aos seus discípulos, para manter a fé, para manter a tranquilidade, a serenidade, para ter um travesseiro para que esta travessia seja um pouco mais cômoda, mesmo com o barco da nossa vida balançando no meio da escuridão, com água e vento de todos os lados. Aprender a dormir, relaxar, para que no momento certo a tempestade seja acalmada. E nas considerações finais desse podcast, podemos dizer que a tempestade acalmada é um episódio único na vida dos discípulos que tiveram a oportunidade, diante de algo que acontecia no cotidiano deles, aprender algo com Jesus. De um medo por não controlar a situação e entrar em pânico, a um medo de que Deus não se manifeste, faça silêncio. Contudo, em toda a travessia Jesus está presente. Por isso que o medo se transforma em temor de Deus, nesta certeza de que Ele está ali, vai se manifestar, vai fazer uma nova epifania, uma manifestação, vai vir ao nosso encontro. Mas pede para cada um de nós antes relaxar um pouco, estar mais tranquilo, sereno, achar o travesseiro para que, mesmo com a tempestade acontecendo, nós tenhamos a mente no lugar certo para poder ver a situação e, sem esse medo, sem esse pânico, poder intervir do melhor modo possível, conforme as nossas forças, as nossas possibilidades, com a confiança plena em Deus. Diante da tempestade, que é uma situação caótica, se desesperar só vai complicar as coisas. Encontrar a solução e continuar a travessia vai ser ainda mais difícil. Por isso, que no silêncio de Deus, que também é um convite para que nós façamos um pouco de silêncio em meio a estas tempestades, que o travesseiro, que nos traz um pouco de conforto, um pouco de consolação, sempre esteja presente na nossa vida. Encontre o seu travesseiro nas situações caóticas para que, com um pouco mais de tranquilidade e serenidade, você, caro irmão, cara irmã de travessia, possa aceitar as situações que estão fora do controle e ter esta calma para poder agir do melhor modo possível e enfrentar esta tempestade. Agradeço mais uma vez a partilha do nosso café, do nosso texto bíblico. A você uma abençoada semana e nos vemos, nos ouvimos no próximo podcast.